Oi, eu sou a Sayuri e esse é o Engrenagens do Reino e hoje eu gostaria de falar sobre oração. Eu realmente tenho muito prazer na oração. Eu lembro de orar desde muito pequena, né? Em geral, né, quando eu era pequena, eu orava muito pela minha mãe, por mim mesma. Mas teve um dia que eu fiz uma oração muito diferente. Eu tava totalmente fascinada por uma novelinha que se chamava Chiquititas. A primeira versão, que a Fernanda Souza era Milly. E eu era apaixonada por essa novela, eu gostava muito. E aí um dia eu falei pra Deus assim que eu queria ver uma Chiquititas, nem que fosse do outro lado da rua. Mas como Deus é o Deus do infinitamente mais, eu não vi uma Chiquitita do outro lado da rua. Uma Chiquititas foi estudar na minha sala. Foi a coisa mais improvável do planeta, assim, sabe? E aí eu fiquei muito feliz, e quem é dessa época vai lembrar que foi a primeira vez que eu pedi uma oportunidade na igreja e eu contei esse testemunho, porque pra mim foi algo muito especial e que fortificou muito a minha fé desde criancinha. E eu continuo gostando muito de oração, né? A palavra de Deus fala, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, bateis e a porta lhe será aberta. E a oração é isso mesmo, né? A oração é aquilo que você entrega para Deus e que Deus ouve, né? E que você recebe de volta, né? Esses dias eu tava numa live, eu tava assistindo uma live de uma pastora e ela começou a orar por mim e ela falou assim: mas você é persistente, hein? Você não desiste. Deus tá me falando que você é persistente, que você não desiste. E eu parei pra pensar que tem coisas que eu oro há mais de 10 anos e eu continuo orando diariamente. E assim, eu oro porque Deus não me disse não. Se um dia Deus me disser não, eu vou parar de orar a respeito disso. Mas como Ele não disse, eu continuo orando por aquilo, sabe? Realmente eu sou muito persistente na oração. E eu vejo os frutos disso, sabe? Eu morei numa casa que eu sou muito grata por morar, né? Num apartamento. Sou muito grata por esse apartamento. Por meio dele nós conseguimos muitas coisas. Mas ele era um apartamento muito antigo mesmo. E ele tinha frestas assim como que chama? No rodapé da casa, entre a porta e a parede. Ele tinha uns acho que é conduíte que fala, aquele plastiquinho branco assim para colocar em volta do fio. E nesses lugares se juntavam mini baratinhas. Elas eram bem pequenininhas, mas eram suficientes para tirar tanto a minha paz, para me angustiar de um jeito assim que eu não consigo nem explicar. E elas entravam no armário, e aí eu sou neurótica. Toda vez que eu vi uma baratinha, eu tirava tudo de dentro do armário, eu relavava tudo, eu limpava o armário para depois recolocar as coisas dentro. E aí aquilo tava me deixando tão estressada que a gente começou a orar em favor daquilo. A gente já tinha passado o veneno, a gente já tinha colocado a armadilha, eu já tinha esfregado tanta parede assim que eu tinha tirado a tinta da parede pra tentar, sei lá, deixar tudo muito limpo pra que não viesse as baratas, mas elas vinham de dentro dos conduítes, de dentro dos buracos da parede, dos espacinhos. Era uma casa de taco, então elas entravam nos espacinhos entre os tacos, então era impossível de acabar com elas. E aí a gente começou a orar, né? E por mais que a gente tivesse feito um monte de coisa, as baratinhas só começaram a sumir depois que a gente começou a orar. E aí quando a gente foi mudar pra casa que eu moro hoje, qual foi a primeira coisa que a gente fez? Começar a orar pra que não tivesse barata nessa casa, por causa desse meu medo de barata. E sabe o que aconteceu? Esses dias eu entrei no grupo do condomínio e eu descobri que o prédio tá empechinhado de pequenas baratinhas, mas o meu apartamento não está. E eu tenho certeza que não é pelo cuidado que eu tenho, são pelas orações que eu faço.
Eu falei pra vocês que eu gosto de orar, mas hoje o modo como eu oro é muito diferente da forma como eu orava há alguns anos atrás, sabe? Eu passei por fases em que eu orava quando desse, se desse, geralmente eu orava perto da hora de dormir, eu nem via, nem terminava as orações porque eu dormia antes de terminar. Até que o Bru e eu, a gente entrou num ministério em que era obrigatório fazer jejum e oração. E não era qualquer oração, era 1 hora de oração todos os dias. Então a gente acordava mais cedo pra gente orar antes da gente ir trabalhar e foi muito ruim. Nossa, eu não conseguia orar por 1 hora. O Bru orava na sala e eu orava no quarto. E sempre que o Bru entrava no quarto, eu tava arrumando a cama, eu tava arrumando o armário, eu tava olhando pro teto, às vezes eu dormia de novo. Eu me concentrava por um curto período, naquele período eu fazia minhas orações e depois eu já não sabia mais o que fazer. Eu não conseguia ficar um período inteiro, 1 hora inteira orando. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo esse pequeno período em que eu ficava me concentrando lá nas orações, eu comecei a ver minhas orações respondidas. E aí a coisa começou a ficar muito mais interessante, né? E aí eu comecei a querer orar mais. Então eu orava por tudo. Uma pessoa queria engravidar, eu orava. Uma pessoa doente, eu orava. Fulano precisa de emprego, eu orava. E eu só fui vendo aquilo ser respondido, né? Mulheres que não conseguiam engravidar, engravidando, pessoas que não estavam conseguindo emprego, conseguindo, pessoas que estavam doentes sendo curadas. E aí eu comecei a gostar de orar cada dia mais. E eu queria falar para vocês e usar um texto que não é muito convencional para se falar de oração, mas é ele que eu quero usar para falar com vocês, tá? É Marcos 12:41. É a oferta da viúva. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O que eu queria falar a respeito desse texto, apesar dele ser muito claro, ele fala sobre dízimos e ofertas, mas ele também fala sobre uma outra coisa que eu quero falar com vocês agora. Ele fala sobre prioridades, né? E o que isso tem a ver com a oração? O que eu queria, falar para vocês a respeito disso é que o reino de Deus precisa ser priorizado. As nossas orações precisam ser priorizadas, elas precisam ser um compromisso. Se durante o nosso dia a gente não pode deixar de tomar banho, deixar de escovar dente, deixar de ir para a escola, a gente também não pode deixar de orar diariamente. Tudo aquilo que a gente priorizar, a gente vai conseguir fazer, né? E se a oração não for prioridade, simplesmente a gente vai deixá-la de lado e vai orar de forma medíocre, como se aquilo não fosse importante pra gente, como se aquilo não fosse essencial pra nossa vida. E é. Então, a minha sugestão para hoje é ore, né? E a Bíblia fala que Deus, ela descreve Deus como nosso Pai, né? E eu sou mãe e deve ser muito chato ter um filho que chega perto da gente só para pedir, sabe? Então, tenta se lembrar disso, né? Quando você chegar perto de Deus, de repente tenta aproveitar a presença de Deus, tenta conhecer mais de Deus, né? Tenta encontrar em Deus um lugar de segurança, né? Minha filha às vezes chega perto de mim e ela me abraça e ela quer só que eu dê amor pra ela, que eu dê carinho pra ela, ela se sente segura nos meus braços.
E é assim que a gente precisa se sentir com o Pai, né? Com Deus. Eu acho que não foi por acaso que Deus foi descrito como Pai, né? Porque Pai é aquela coisa, ou você tem, ou você é, ou você conhece alguém que é pai, ou pelo menos você conhece a definição de pai, mas desconhecido esse termo não é, porque Deus queria que a gente o conhecesse, que a gente soubesse coisas a respeito dele. Então, é isso que eu queria falar. No decorrer dos anos, assim, eu e o Bru, a gente tem experimentado formas de orar, ritmos de oração. Então, já teve épocas em que a gente orou 3 vezes por dia. Já teve época que a gente orou de manhã cedinho. Já teve época que a gente orou antes de dormir. Já teve época que a gente orou de tarde. Independente da forma como a gente tem feito as nossas orações, as orações precisam ter constância, né? Elas precisam acontecer com frequência. Não pode ser algo que acontece quando você tá em desespero só, né? Eu e o Bru, a gente tem uma lista gigante de pedidos de oração. Todo mundo que pede pra gente orar, a gente ora e a gente ora diariamente. Mas a gente tem uma outra lista gigante de orações respondidas. Então essa é a mensagem de hoje. Ore. Se você não sabe o que fazer, ore. Se você se sente sozinho, ore. Se você tá bem, ore. Porque orar não é só pedir, mas é se encontrar com Deus. Assim como Adão tinha um encontro dele lá diariamente com Deus, esse é o mesmo Deus. E a mesma distância que Adão tinha de Deus, a gente tem também, né? Então, a gente pode também ter um encontro com Deus diariamente. Eu acho que a gente deve fazer isso, porque a oração, ela é transformadora, ela é libertadora, e não só pra gente. Porque quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, a gente não precisa falar só dos nossos problemas, só dos nossos casos. A gente pode conversar com Deus a respeito de outras pessoas. Então, se nessa pandemia você tem se visto desesperado, ore, tá bom? Obrigada por me ouvir até aqui. Gente, muito obrigada por ter assistido o vídeo anterior. Fiquei muito feliz mesmo. E faz todas aquelas coisas que as pessoas pedem nos vídeos, né? Compartilha, faz esse vídeo chegar em pessoas que estão precisando, que de repente desconhecem o poder da oração. Comenta. Eu não recebo muitos comentários, então todos os comentários que eu receber, eu com certeza vou ler com muito carinho, vou responder com muito carinho. Então pode comentar. E dá um like se você gostou do vídeo, se você não gostou também, pode dar um dislike. E se Deus assim permitir, eu vejo vocês na próxima terça-feira. Mas na quinta e no domingo, o Bru vai estar aqui também, trazendo uma mensagem que vale a pena ouvir. Então, até lá!